Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. É um texto muito conhecido, mas eu gostaria de refletir com você num aspecto que nem sempre nós destacamos nesse texto. E gostaria de também de te fazer uma provocação nessa manhã. E vamos ver como é que a gente sai daqui. Efésios 2, eu quero ler com você de 1 a 10, embora o meu sermão, minha palavra esteja só no versículo de número 10. O texto diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos ler todos juntos o versículo 10, a uma só voz? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi lida, Senhor, e bendito seja o teu nome, porque na leitura dela o Senhor já fala conosco. Agora, Pai, vem te pedir que o teu Santo Espírito abra o nosso coração, nossa mente, o nosso olhar, os nossos ouvidos, para que, Senhor, nós possamos ser edificados pela tua palavra, transformados por ela. E que o Senhor, ó Deus, que é o Deus de toda graça, de toda bondade, nos ajude, ó Deus, a refletir Jesus na compreensão da tua palavra e no exercício dela, de acordo com o que o Senhor nos dá. É em nome dele, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém, Senhor. Quem aqui gosta de trabalhar, irmãos? Amém? Essa é uma pergunta complicada, não é verdade? Não quero dizer que é aqui, mas talvez num outro lugar muitos digam não amém a essa palavra. Não aqui, ok? Para a gente ficar tranquilo. Aqui só tem trabalhador, gente assim, segunda-feira, 7 da manhã, bênção pura, e a gente acelera mesmo porque somos abençoados nessa questão. Gostaria de trazer uma questão para você começar a caminhar comigo no que eu gostaria de refletir com você a partir desse texto de Efésios. Você imagina um músico, e esse músico ele ensaia, ele aprende escalas, notas, acordes, ele aprende técnicas, ele observa os outros, e nem sempre isso é gostoso, nem sempre isso é prazeroso. Mas é interessante, irmãos, que todas as vezes que um músico vai tocar ou vai cantar, ele tem prazer, tem alegria no seu coração. Aqui eu queria analisar essa palavrinha, o prazer, e eu queria fazer uma distinção de dois tipos de prazer que nós podemos encontrar nas nossas experiências. Essa é uma definição que Aristóteles faz. E o primeiro tipo de prazer que ele analisa é aquele prazer que a gente vai chamar aqui de momentâneo, episódico.
um prazer que é passageiro. É aquele prazer, meu irmão, que você tem, por exemplo, quando você come algo muito gostoso numa hora que você está com muita fome, necessitado daquilo. É aquela hora que, por exemplo, você está num sábado, com um calorão, cansado, e você passa em frente a uma loja e tem uma máquina de frango girando ali, e você vê aquele mais moreninho pingando, e você fala assim, vou levar para casa, porque agora eu vou me presentear. E aí você chega em casa, com aquele negócio já estalando de quente, um arrozinho, você abre a sua geladeira e tem ali uma Coca-Cola que quando você pega, ela está assim congelada só na parte de cima e você põe num copo. O que você sente numa hora dessa? Ninguém se sente culpado. Ninguém pensa assim, vou engordar 38 quilos aqui. Ninguém. Irmãos, a cada garfada, a cada golada, o seu corpo diz assim, louvado seja você, porque você é muito bacana comigo. Prazer que acaba em alguns momentos. Assim também, irmãos, é o prazer sexual. Assim também é o prazer do álcool e também das drogas. Assim também, momentâneo, é o prazer que você tem, por exemplo, em exercer alguma coisa como o esporte, em que você corre 100 metros ou 42 quilômetros, mas ao final, mesmo extenuado, você diz assim, que bom, para alguns. Esse é um prazer passageiro. Mas Aristóteles também fala de um outro tipo de prazer, que eu posso dar o exemplo, que é aquele prazer que você, quando diz para uma pessoa assim, como eu tenho prazer em estar na sua companhia, como é bom estar com você. E esse prazer não está ligado a alguma coisa que aquela pessoa fez na hora por você. Ele não está ligado em você, de repente, dar um cutucão, alguma coisa, e você falar assim, nossa, me senti tão bem. Não é um prazer de você sentir cócegas ou um arrepio. É o prazer que você vai obtendo, irmãos, a partir de experiências, de tempo e principalmente de você saber ler a vida e você ter conclusões das experiências pelas quais você vai passando. Veja, voltando ao músico, ele pode ter um prazer momentâneo em tocar ou cantar alguma coisa que o agrada. E quando termina aquilo, ele diz, foi muito bom. Mas ele pode ter o segundo tipo de prazer à medida em que, mesmo estando usufruindo do primeiro prazer, ele vê pessoas que são alegradas em ouvir uma boa canção. Pessoas que vão ser beneficiadas com aquele tipo de prazer que ele está desfrutando naquele momento. No caso de um músico cristão, ele vai se alegrar em saber que ele está servindo a sua igreja e glorificando o nome do Senhor e não o dele próprio. Ele não vai ter mais aquele prazer no sentido de alguém dizer para ele, cara, como você faz bem esse negócio? Mas ele vai dizer sempre para o seu coração e se alegrar em saber que Deus, naquela hora em que ele está desenvolvendo a sua aptidão, Deus está sendo glorificado. Irmãos, um engenheiro tem esse tipo de prazer quando ele se esmera durante 5 anos, aprende fórmulas e cálculos e faz N situações para projetar um prédio. E aí ele não vai ter um prazer, por exemplo, quando ele passa numa construção, ele fala assim, que coisa linda, minha alma se enche de ver isso aqui. Pode até acontecer isso. Mas ele, ao ver uma construção que é bem feita, ou ele mesmo foi quem fez, ao ver pessoas que vão entrar por aquelas portas e ter um teto para abrigar a sua família, e não vai cair, ao ver a lei sendo cumprida, ao ver as exigências que lhe são impostas sendo satisfeitas, ele vai se alegrar e ter prazer no seu coração em dizer assim, é bom, a minha vocação está sendo bem desenvolvida.
Quando nós conhecemos a Jesus, irmãos, nós podemos ter esses dois tipos de prazer. Um dos motivos que muitas igrejas não conseguem trazer maturidade para os cristãos é quando o foco está em ter experiências momentâneas de culto. Quando canções são feitas para que as pessoas vibrem naquela hora e ao final possam dizer que legal. Quando as pessoas ouvem uma palavra, às vezes contendo um monte de situações de autoajuda, em que ela sai naquele momento dizendo, agora eu vou arrebentar, mas quando chega lá fora, ela vê que não era bem aquilo, que o mundo é mais cruel do que parecia, e que tudo que ela ouviu, de repente, só serviu para aquele momento de satisfação. E eu queria trazer isso para você, porque muitas vezes, irmãos, nós vemos pessoas que desanimam em estar na igreja, desanimam com a sua vida de fé, porque elas começam a se questionar, eu vou na igreja e não sinto nada, eu estou no meio do pessoal, mas parece que se eu estivesse num outro lugar eu teria mais alegria, teria mais vivência e tudo. E é interessante, irmãos, que Paulo alerta os crentes para não caírem nesse tipo de cilada. Marca o seu texto de Efésios e vai comigo agora logo para frente, para Colossenses capítulo 2. Quando Paulo, escrevendo aqueles irmãos, ele mostra exatamente que muitas vezes as pessoas preceituam coisas que parecem só nos dar alguma informação momentânea. Colossenses 2, a partir do versículo 20, a gente lê assim, não morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseies isto, não proves aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de quem? Dos homens. Pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético, ou seja, de não se misturar com outras coisas. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, ou o culto, o desejo de satisfazer o próprio corpo com prazer. O que Paulo está dizendo, irmãos? Que nós podemos nos agarrar a um evangelho do não faz. Não se vista dessa maneira. Não converse com essa questão, não fale tais coisas, não repita isso, não diga aquilo, não se misture com essas coisas. E muitas vezes, irmãos, as igrejas param aí. É colocado um conjuntinho de regras e as pessoas então se vestem. A farda de santarrão está vestida, ela tem um corte de cabelo padrão, ela tem uma barba que tem que estar sempre feitinha, tem um vestuário que se não for naquele modelo, a pessoa não é reconhecida na sua autoridade, tem um linguajar que as pessoas assimilam para dizer que agora eu sou crente, e as pessoas vão se travestindo de ritos, de situações que, sendo repetidas, trazem uma aparência de santidade, mas que com o tempinho passando não trazem mais prazer para o coração. E é interessante que do mesmo jeito que quando alguém experimenta droga, num primeiro momento ele vai a milhão. Mas com o passar do tempo, ele precisa de mais para dar a mesma satisfação. Ele precisa ir aumentando, até o ponto que ele não tem mais controle sobre si. E se você ler um pouco sobre alguém que é drogado, ele nunca começou, irmãos, cheirando 10 carreiras de cocaína. Na realidade, ele termina antes. Mas ele começou com uma pequena experiência. Se você conversar com um alcoólatra, ele nunca começou tomando 10 garrafas com a turma dele de boteco. Ele começa com um copinho socialmente, se divertindo. Mas ele tem que aumentar para que ele obtenha prazer. Agora perceba como isso acontece, irmãos, muitas vezes dentro de igreja. A pessoa não tem um crescimento que ela deveria ter biblicamente. Mas para que ela seja mantida dentro de um contexto
e continue tendo a falsa impressão que está usufruindo daquilo, ela é levada cada vez mais. As canções têm que falar mais emocionalmente para ela. Porque se ela se emocionou às vezes cantando uma verdade do evangelho numa primeira vez, e ela não usufrui do entendimento, da conclusão, da implicação daquilo que vai para a sua vida, o que acontece? Ela tem que ser mais sentimentalizada numa próxima. Ela tem que cantar algo que seja mais profundo dentro do coração. Ela tem que exercer mais gritos para que ela possa ter uma experiência de catarse. Ela tem que ter, irmãos, a questão de aplausos, de vamos para um lado para o outro, eu pulo para a direita, eu pulo para a esquerda, eu tomo uma rasteira espiritual, qualquer coisa que continue me mantendo dentro daquele sistema. Até o ponto que ela diz, qual é a próxima página? Qual é a próxima dose aumentada? Perceba que alguém que é criado em cima de ter vitória e vitória e vitória e vitória e vitória em Cristo, chega um momento que ele diz assim, mas espera aí, qual é a vitória que eu devo ter afinal? Porque mais rico eu não estou ficando. E quem só se apoia em riqueza, chega uma hora, irmãos, ele percebe que aquilo também não é suficiente. Ele se torna apenas um escravo daquilo. A pessoa começa a pensar no seu prazer físico e ele diz, espera aí, quanto mais eu tenho que pular e suar e me derramar para de repente sentir prazer na tal presença de Deus aqui? Até que ele percebe que Deus não está na quantidade de pulos, de mergulhos, de tombos ou de levantadas. Perceba, meus irmãos, que é muito próxima a relação de uma situação de colocar alguém numa dependência, por exemplo, de álcool, drogas, de viagens ou qualquer experiência que você pensar que traga um prazer instantâneo, e alguém que pode ser manipulado na sua fé e achar que a sua vida de fé também tem que ser nessas explosões de prazer também instantâneas e passageiras. Irmãos, o que é a salvação que Paulo fala no texto de Efésios? A salvação, irmãos, é a capacitação, é a vocação, é o chamado especial que Deus dá aos cristãos de estar na presença de Deus livre de culpa. A culpa que o mundo oferece quando você não anda de acordo com os preceitos regrados pelo mundo, mas livrados da culpa também que a Bíblia diz que tem aquele que não conhece Jesus. A salvação, irmãos, é estar então tendo consciência, tendo a vivência de que eu fui substituído naquela cruz por Jesus. Que eu não preciso mais me lutar para pagar os meus pecados, mas ter a convicção de que eles foram pagos por Cristo no meu lugar. E assim agora eu posso viver e ter a minha mente sendo trabalhada, sendo forjada como uma mente de um cristão. E aí então, irmãos, eu posso não só engrandecer o Deus que realizou essa obra em mim, é o que Paulo diz escrevendo então aos Efésios, vocês foram salvos pela graça, vocês foram assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Mas aí olha o versículo 7 do texto de Efésios 2, quando ele diz assim, para mostrar. Ou seja, há algo que precisa ser evidenciado, precisa ser colocado para fora, precisa ser, irmãos, trabalhado, precisa ser visto. E ele diz aqui, escrevendo aos Efésios, que a relação é não só agora, mas nos séculos vindouros, ou seja, isso inclui a mim, a você e a igreja que vem depois, até Cristo voltar. O que nós devemos mostrar? A suprema riqueza da sua graça, sua bondade para conosco em Cristo. E aí ele vai explicar, é por isso, por causa disso que vocês foram salvos pela graça. Mediante a fé, não vem de vocês, não é um talento que é natural de vocês, mas foi Deus quem colocou isso em vocês. Então não é questão de você começar a se glorificar, dizer que como salvo você é fantástico, porque isso não veio de obra sua, não é uma aptidão natural, não foi você que correu atrás de salvação, mas foi o Senhor que enviou Jesus encarnado para que você pudesse receber isso na sua vida. Mas isso tem uma implicação direta, porque todas as vezes que você passa por uma situação de dificuldade,
de desafio, de confronto, você tem que trazer ao seu coração não só a lembrança, mas a convicção de que você foi salvo. Você não precisa ter um medo desse mundo, mas você foi garantido. E a garantia não está na sua força, mas do Senhor, que nada vai poder te soltar dos braços dele. E isso, irmãos, traz aquela alegria que explode no nosso coração. Isso traz, irmãos, aquela convicção de que de fato eu posso sorrir para a vida, porque não é por conta da minha força. Se você quer ter uma experiência, meu irmão, e aprender um pouco a olhar para a vida, e aí eu já queria te adiantar, você vai começar a sorrir um pouco mais para agradecer a Deus pela vida que você tem. Comece a fazer visitas a hospitais. Se você quer ter satisfação pela vida que você tem, quantas vezes você chega na frente do espelho e você começa, nossa, mas esse cabelo preciso trocar. Esse braço precisa ser aumentado, preciso puxar uns ferros. As irmãs que gostam muito de olhar na lateral, preciso mudar. Comece aí em hospital. Vá em escolas ou em organizações que lidam com pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento. Irmãos, quando nós olhamos o outro e a gente vê que ali tem alguém que, se você olhar na ontologia, no que é, a pessoa tem tudo que você tem. Tudinho. Olhos, ouvidos, coração. Mas quando você vê aquela pessoa, às vezes dependendo de alguém que coloque um copo com um canudinho com água para que ela possa ter aquele prazer de tomar alguma coisa, e você olhando aquilo ali, você pensa assim, quantas vezes eu reclamo que a água está quente ou está gelada demais? E aquela pessoa toma um pouquinho, 2 dedos de água e se sente assim. Aí você começa a ver o quanto você é privilegiado. Quando você olha para pessoas, irmãos, nesse mundo, nesses nossos dias, e as pessoas estão correndo atrás de um fio de prazer, elas dão tudo para comprar um celular novo, achando que esse celular novo no Natal vai fazer a sua vida ser transformada do mais infeliz ser humano para aquele que na hora que apertou o botão de ligar, falou assim, agora eu sou poderoso. Enganado pela mídia, enganado pelo marketing, enganado pela sua própria concepção de prazer. Porque entende que o prazer está nas coisas. Ou aquele cidadão que vai fazer dívidas e dívidas para poder fazer uma viagem, depois tirar fotos e colocar em rede social e dizer, olha o que eu conquistei. A sua noção de prazer está em conquistar algo. Mas veja a noção de prazer bíblico, meu irmão, e eu já estou caminhando para o final. Paulo nos diz aqui, fomos feitura dele, ou seja, quando Deus nos salvou, irmãos, Ele nos deu um chamado, uma vocação. Um bom engenheiro é um vocacionado. Ele não faz a questão do prédio para dizer assim, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso me sustentar e colocar leite dentro de casa. Isso é uma verdade também. Mas em primeiro lugar ele diz assim, eu me satisfaço naquilo que eu faço, porque eu faço com alegria, eu estou servindo as pessoas, eu estou louvando ao meu Deus com a minha profissão. O músico, ele faz assim, o mecânico, ele tem prazer, meu irmão, em ver um carro funcionando e uma família andando dentro daquele carro com segurança, com alegria, sabendo que ele não fez nenhum gatilho para ganhar um dinheiro naquela questão. E o crente verdadeiro, meu irmão, minha irmã, ele sente prazer em louvar ao Senhor dentro da congregação, com os irmãos, a cada dia, mas ele tem prazer em realizar a obra do Senhor, a mesma que foi realizada nele.
Meus irmãos, se hoje eu posso olhar para a minha vida e pensar que algum tempinho atrás eu era um garotinho fazendo uma peça aqui na frente, falando sobre Jesus, minha mãe costurou uma túnica e eu vinha com alegria porque hoje eu vou representar Jesus falando do Natal para a minha igreja. Mas eu cresci, eu aprendi a ter conclusões sobre a vida e eu vi, irmãos, que o Senhor me salvou, usou pessoas para me abençoar, mas agora chegou o meu momento de também fazer isso para os outros e servir não só a igreja, mas servir a minha sociedade com a palavra de Deus, trazendo as pessoas para um momento como esse, mês de dezembro, as pessoas lutando por tantas coisas e eu poder dizer para alguém assim, olha, calma, para. O sentido desse mês não é a correria por presente, mas eu queria te falar do grande presente que Deus trouxe para nós e esse presente está perto de você. Você consegue perceber, meu irmão, que a sua vocação, a sua profissão, ela não tem o seu sentido apenas de satisfazer você, mas ela te satisfaz. Você que é professora ou professor, você que é um músico, um mecânico, um advogado, um servente, um pedreiro, qualquer que seja a questão, meu irmão, se você entende que você está servindo a Deus e à sociedade, o seu prazer a cada dia, ele não só é mantido, mas ele é aumentado à medida que você entende que Deus te deu aquilo ali, não só para você, mas para você servir a sociedade. Seja um militar, seja um cozinheiro, seja um motorista de ônibus, ou seja o cobrador, seja o pastor, seja o enfermeiro. Irmãos, isso traz para nós uma questão que nós precisamos então nos avaliar, e aí eu gostaria de concluir esse momento, olhando com você para o versículo 10. Esse versículo, irmãos, ele traz algumas questões que eu preciso que você comece a pensar agora à medida que eu for citando na sua vida. Na sua caminhada, não com a primeira igreja presbiteriana. Isso é consequência da sua caminhada com Deus. Mas olha para a sua caminhada com Jesus. O versículo começa dizendo assim: pois somos o quê? Isso significa, meu irmão, que você foi criado. Quando você é salvo, você diz que nasceu de novo. Lembra disso? Alguém te pergunta assim, você já nasceu de novo? O versículo está te respondendo. Você foi criado em Cristo Jesus, mas você foi criado para quê? Olha o que diz o texto. Boas obras. Meu irmão, se você entende que é um cristão, mas a sua vida não realiza obras, você precisa avaliar a sua fé. Vou repetir e vou qualificar. Você não faz boas obras para ser salvo. Mas se você foi salvo, você vai ter prazer, a alegria em servir ao Senhor. Como pastor? Meu irmão, sendo um cidadão bom. Primeira coisa. Se você trabalha com má vontade, a primeira pergunta que eu te fiz quando peguei o microfone aqui, se você trabalha achando que é um peso, que é um sacrifício, que você não está sendo honrado, você precisa avaliar a sua situação de fé. Pode haver erros no seu trabalho, no trato que as pessoas te dão? Pode. Não estou excluindo. Mas o seu coração vai mostrar em quem você crê. Essa é a primeira questão. A segunda questão é boas obras dentro do seu lar. Irmãos, nós somos pecadores. Marido, mulher, isso é uma realidade na sua vida. Mas você é salvo, meu irmão, seja um bom marido. Você é salva, minha irmã, seja uma boa esposa. Ah, mas o outro não é crente. Não importa. O papo de salvação é pessoal. Ah, mas o outro, irmão, o outro é o outro. E o Senhor está contigo. Mas você precisa se lembrar que, em primeiro lugar, a palavra é para quem?
para mim. Fomos criados em Cristo para boas obras, irmãos. Agora, isso aqui vai trazer para nós um parâmetro de avaliação e de convicção. Realmente eu sou convertido a Jesus? Sou servo dele? Bom sujeito, dentro de casa, na minha sociedade. Agora veja, meu irmão, que isso não está ligado a atos de passagem. O culto é uma grande bênção? É. Às vezes canta-se aquela canção que nós amamos e o nosso coração naquela hora se deleita. Ótimo. Louvado seja Deus. Mas olha o final do versículo 10. O que está dizendo? Essas boas obras que Deus de antemão preparou para o quê? Qual é o verbo? Andar. Andar. Não é, irmãos, fazer uma visita. Não é de vez em quando. É andar. Movimento contínuo. Então, eu gostaria de encerrar essa palavra dizendo para você, irmãos, e eu perguntei, quem gosta de trabalhar aqui? Muitos levantaram as mãos, louvado seja o Senhor por isso. Mas eu gostaria de trazer para você a nossa responsabilidade na fé e o prazer que nós podemos ter quando nós servimos a Deus. E eu gostaria de encerrar essa palavra dizendo agora, comparando com os exemplos que eu dei aqui, que o crente, ele tem prazer em servir a Deus abençoando outras pessoas. Veja que se eu estou atrás de um prazer daquele primeiro exemplo que eu dei, eu vou dar um abraço no meu irmão, mas eu vou esperar ser abraçado de volta, porque isso é que vai trazer prazer para mim. Eu vou dar uma oferta, um dízimo, eu vou abençoar um missionário, mas talvez eu vá ter a expectativa de que Deus vai virar e falar assim, olha, você deu isso aqui, estou te dando isso aqui agora, prazer. Mas, irmãos, quando eu entendo que eu sou vocacionado, que eu sou nascido de novo, que eu ganhei não uma profissão espiritual, mas uma nova identidade, que é espiritual, mas também é física, carnal, está nessa vida, eu agora vou começar, irmãos, a ter conhecimento. Eu falei de um engenheiro aqui, 5 anos estudando, não é só para o prédio não cair, não, é para você saber o que você está fazendo. Um músico passa tempo estudando, não é simplesmente para tocar um dó ré mi, mas para entender o que ele está fazendo ali, mesmo que seja pouco, não importa. Mas, irmãos, o crente, ele precisa avançar no conhecimento também, para que ele possa não só exercer alguns atos de misericórdia, de bondade, mas para que ele possa ter o entendimento para capacitar outros, para que possam também fazer atos de misericórdia e de bondade. E esse entendimento, como Paulo disse lá em cima, vá atravessando as gerações vindouras. Quero fechar dizendo o seguinte, muitas vezes a gente se pergunta por que alguns irmãos se afastam da convivência da igreja. Você já ouviu alguém dizer assim, estou meio desanimado, estou meio assim, não sei, não estou encontrando alegria. Aí é hora de talvez a gente fazer aquela pergunta, peraí, a sua alegria está em quê? Perceba que a resposta vai começar a caminhar assim, querendo ter momentos de prazer dentro da igreja. Mas Deus não nos criou para isso. Deus nos criou como feitura dele para nos alegrarmos nele e para reproduzirmos os atos do nosso Criador nessa vida que nós estamos. E eu queria te fazer um desafio, falei que eu iria fazer uma provocação para você aqui. E eu queria, meu irmão, a te convidar que nesse mês de dezembro, mês do presente, você fizesse uma listinha com alguns nomes. Poucos nomes para você não ficar doido, se cansando. Mas escolhe 3 pessoas,
Ore por elas durante esse mês de dezembro e desafie o seu coração a fazer uma visita, a dar um telefonema, a estar com essas 3 pessoas e falar do amor de Deus por elas. Lembre-se desse texto. Fale com sabedoria e abençoe 3 vidas durante esse mês. Amém? Baixe sua cabeça. Eu vou orar por você, vou orar com você, mas nós vamos orar também por alguns irmãos que estão enfermos. Nossa irmã Euzi, Dona Lourdes, esposa do seu Nilson, seu João Monteiro, eu não sei o nome, mas o sogro da nossa irmã Vivian. Vamos orar pelo esposo da nossa irmã Imaculada. Nós vamos orar pelo seu José, pai da Rita. Se você tem alguém aí também, coloque esse nome diante do Senhor nessa hora. E vamos pedir, irmãos, que o nosso Deus trabalhe conosco e nos use para abençoar outras pessoas. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é conosco. E em todo tempo, ó Deus, mesmo que nós não tenhamos o conhecimento necessário, o Senhor nunca nos abandonou. Ó Deus, eu venho te pedir que isso seja então um reflexo na nossa vida, que nós também, ó Deus, possamos abençoar outras pessoas, dentro da igreja e fora dela, vivendo o nosso melhor e procurando fazer o nosso melhor, ó Pai, como forma de louvor e adoração ao Senhor, ó Deus, como forma de servir aos nossos queridos e até mesmo aqueles que não são nossos queridos, servir, ó Deus, nossa família, servir a nossa sociedade, Pai. Ajude a tua igreja, Senhor Deus, a ter realmente um entendimento de que o prazer melhor e o prazer mais santo, Deus, é aquele que é purificado e vem do entendimento da bondade e da graça do Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a cada vez mais buscarmos isso, conhecendo a tua palavra e ministrando a tua palavra através de tudo que nós fazemos, ó Deus. Às vezes sem uma palavra, mas com atitudes que realmente representem a presença do Salvador aonde nós estivermos. Ó Pai, eu quero orar por esses irmãos que foram citados aqui, por esses amigos que foram citados aqui, porque alguns ainda não conhecem o Evangelho do Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. E, ó Deus, em nome de Jesus, toca nesses que estão enfermos, hospitalizados. Ó Deus, passam por momentos de sofrimento, de dor. Pai, tem misericórdia. Visita, ó Deus, com a tua cura, com o teu poder nessa hora. Senhor, usa irmãos, amigos, parentes para levarem também consolo, fraternidade, o carinho, ó Deus, tão necessário. E, ó Deus, estende a tua mão, ó Pai. Eu oro, ó Deus, também te pedindo que o Senhor nos capacite como igreja a obtermos maturidade do Senhor, ó Pai. Liderança, ministérios, a membresia da igreja, Senhor, nos fortalece, Pai. Coloca, ó Deus, vida em nós a cada dia. E, ó Deus, aquela alegria que vai se tornando madura, santa, uma alegria, Deus, de abrir o nosso sorriso e dizer: Deus é tão bom, tem cuidado de mim e continua cuidando ao longo dos dias. E, ó Deus, que nesse tempo, nesse mês, que é um símbolo, ó Deus, da tua vinda entre nós, da encarnação do Senhor Jesus, mas é também, ó Deus, um símbolo de comércio, de consumismo. Senhor, dá-nos sobriedade nessa época, Pai. Nós tenhamos sabedoria para viver esse mês e usar todas as oportunidades para glorificar o teu santo nome, Pai. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor.